Cupra para dona Mesilda, que ela está sentada ali, foi obrigada a se chamar de velha. Foi dito aqui que ela é velha e ela vai sair cedo, né? Então, isso é bem pejorativo, não acho uma postura legal. Eu vou pedir desculpas aqui para dona Mesilda por essa situação. Outra situação é, eu não sei se a acusação acha que isso aqui é uma brincadeira, faz careta, faz deboche, né? Mas para mim isso é muito sério. Para mim é uma responsabilidade muito grande. É um peso nas minhas costas enorme. Saber que se essa mulher for condenada, eu vou ter responsabilidade parcial nisso. E aqui eu não estou numa disputa de quem vai ganhar ou quem vai perder. Aqui é a minha disputa com a justiça. Aqui é a minha disputa com ela. Em trazer justiça para ela e mostrar para os senhores que essa mulher não deve ser condenada. Eu não estou aqui para ver quem vai ganhar ou quem vai perder. Aqui é o meu papel, é com a justiça. E então, eu vou debater aqui alguns pontos que foram levantados pela acusação, tentando, né, seduzir os senhores com falas desconexas, né? Primeiro ponto, o Ministério Público ele veio aqui, ficou falando por 1 hora e não trouxe nenhum fato que comprova que a dona Mesilda praticou o crime com vontade de matar. A gente não tem essa prova no processo. E o processo penal ele é claro. Os elementos eles devem ser demonstrados sem sombra de dúvida para que se... Só um minutinho. Legítima defesa ou dolo de matar? Os dois. Não. Vai ter essa tese também? Vai ter essa tese também? Não, a questão é porque o dolo de matar... Não, o dolo de matar não tem nada a ver com legítima defesa. Excludente e ilicitude. Tá? Então, por favor, Só pra saber se vai ter que quesitar o Só dolo vai ter de que matar. hesitar. Dolo de matar é excludente e ilicitude. Então, vamos ser técnicos. Perfeito, doutora. Então, por favor. Que a dona Mesilda ela não agiu na situação dita pelo Ministério Público. A gente entende que ela agiu sim na questão da legítima defesa. E aí, foi dito aqui em questão de valores. Senhores, eu tenho um escritório na advocacia consolidada, eu participo de uma pós-graduação do Tribunal do Júri, e lá a gente seleciona casos onde pessoas hipossuficientes que não têm condição de arcar com os honorários da advocacia, a gente disponibiliza bolsas de assessoria jurídica para ela. E a Tilva já assessorava a dona Mesilda, ela trouxe esse caso para a gente, e a gente tem um grupo de 150 advogados espalhados por todo o Brasil, onde a gente estuda semanalmente casos onde ocorrem injustiças, e a gente traz técnicas para apresentar para os jurados, para mostrar que esse caso em específico não existe condições de condenação. Então aqui não foi pago nada, senhores. Aqui a gente está fazendo gratuitamente, né? E eu tenho essa pauta social por uma reparação social. A minha família ela já passou por um erro judiciário e foi muito grave. Então eu, em contrapartida, resolvi fazer direito e lutar por justiça, porque o sistema judiciário ele é falho. Ocorrem diariamente diversas condenações injustas. E eu não sei se os senhores têm contato com alguém que já sofreu isso, mas eu já sofri. Isso é muito grave. Você vê uma pessoa sendo condenada onde ela não praticou o crime e você não poder fazer nada, porque foi oportunizada a defesa, foi entendido que era a situação e foi condenado. Então hoje eu luto, eu batalho, eu brigo contra essas injustiças. E quando eu vejo um caso igual a da dona Mesilda, eu não faço nenhum tipo de hesitação em atuar num caso desse. Ainda mais um caso próximo ao meu escritório. Então eu já deixo claro aqui que o nosso comprometimento é com a verdade, é com a justiça, é com a técnica, mostrando que nesse caso em específico a gente não deve condenar a dona Mesilda. Foi dito aqui que ela matou, as testemunhas falaram que ela matou, a gente confirma que ela matou, e matou em legítima defesa. Aí o Ministério Público fala, qual é a prova que a defesa apresenta que ela matou em legítima defesa? O registro de ocorrência, senhores. 2 meses atrás, a gente tem um registro de ocorrência que comprova que ela estava sendo ameaçada, que ela estava sendo perseguida, que o agressor dela estava falando que se ela terminasse o relacionamento, ele ia matar ela. Então, como superar o registro de ocorrência e falar que não existe provas? Tem provas, uma prova que está no processo, uma prova onde ela demonstra que ela já havia sido ameaçada, uma prova que comprova que ela estava sendo alvo do Nilson. Aqui ninguém está inventando. Não foi pessoas que disseram que ela sofreu violência. E aqui em novembro, eu fiz um caso aqui também, pela pós-graduação, um caso de uma menina onde ela tinha dado uma facada no namorado dela. E qual foi a história? O rapaz, a denúncia falava que ela não aceitava o término do relacionamento, né? E o rapaz, no momento onde ela estava desmontando os móveis, ele foi pra cima dela,
para bater nela, não chegou a bater, ele armou um soco para dar na cara dela, e no momento que ela armou o soco, ela estava desparafusando a cama com a faca, ela foi e deu uma facada nele. E aí ele parou e caiu. E nisso ele foi socorrido. E aqui, qual era o meu objetivo? Mostrar para os jurados que ela agiu em legítima defesa. E a acusação? Por que ela não fez registro de ocorrência? Naquele caso, nem registro de ocorrência tinha. E aí a gente teve que mostrar que quando a mulher ela é vítima de violência doméstica, nem sempre ela consegue buscar a polícia. Nem sempre ela registra ocorrência porque ela tem medo, porque ela tem vergonha. Às vezes a mulher ela não quer se expor, ela sente vergonha de ter apanhado, ela sente culpada de ter apanhado, e às vezes ela não busca a polícia para registrar a ocorrência. E nesse caso, a gente conseguiu demonstrar para os jurados que, no máximo, tinha dúvidas se ela agiu em legítima defesa ou não. Por quê? Ela deu uma facada no cara, o cara, infelizmente, foi uma facada fatal, e foi reconhecida a legítima defesa e ela foi absolvida por ter dado uma facada no seu companheiro, por conta desse histórico. Então aqui, no caso da dona Melzida, é a mesma versão. Ela é mais uma vítima de violência doméstica, onde ela se precaveu e fez o registro de ocorrência, onde existe um registro que demonstra que ela era vítima de violência doméstica, e ela fala, ela pede proteção, ela pede medida protetiva, e o Ministério Público opina contrário, não dando voz, não acreditando na sua voz, igual aqui, hoje, não acreditando na sua voz. E a gente tem uma jurisprudência que é muito engraçado, porque quando a mulher é vítima, a palavra dela vale. Agora, nesse caso, onde ela é vítima de violência doméstica, mas aqui o polo dela é no caso de ré, aí não vale. Qual das palavras? Mas, aquela já é legítima defesa. Mas qual das 5? Aí, vamos lá. A jurisprudência, ela é pacífica no sentido de que os crimes ocorridos dentro do contexto de violência doméstica, aí você vê, a gente vê aqui, fazendo deboche. Não tô nem olhando pra cara dela, mas ela deve estar fazendo careta. Essa é a postura do Ministério Público, onde uma mulher pode ser sentenciada a, no mínimo, 12 anos e talvez morrer na cadeia. Doutor, você tá dando uma risadinha que eu tô vendo. Essa é a postura da acusação. E eu não me importo, porque aqui o meu compromisso é com a ré, não é com a acusação. Ela pode fazer o que ela quiser, se ela ficar dando pirueta aqui, eu não vou ligar. A questão é o meu foco, e eu quero que o foco dos senhores também sejam, porque isso aqui é desespero. Quando a acusação não tem o que acusar, ela tenta atrapalhar a defesa, ela tenta tirar a atenção dos senhores para sair do foco principal. Então essa é a questão, né? E a jurisprudência, ela entende que a palavra da mulher é suficiente, porque o crime dentro de um contexto de violência doméstica é difícil produzir prova. E onde ocorreu o crime? Dentro de um contexto de violência doméstica, dentro da casa dela, onde só ela e ele estavam no local. Ela mentiu. Beleza, ela mentiu no registro de ocorrência. Por quê? A gente já explicou. Ela é leiga, né? A pessoa cometeu um crime. Ela não sabe se vai ser preso ou não. E quem quer ser preso? Quem quer passar por uma cadeia? Porque é muito fácil falar assim, ela poderia ter falado que agiu em legítima defesa. Quantos e quantos réus eu fiz defesa que agiu em legítima defesa e ficou preso o processo todo? Até os jurados reconhecerem a legítima defesa. Não é fácil assim, senhores. Você chegar e falar lá pro policial que agiu em legítima defesa e a polícia não te prender. Você vai ser preso, vai ter que provar, enfrentar o processo e demonstrar que você agiu em legítima defesa. Então, às vezes, a pessoa, para evitar o cárcere, porque ninguém quer ser encarcerado, ficar naquele lugar fétido e imundo, a pessoa... ela, no caso, tentou dissimular a situação. E tem um caso na Itália muito interessante que eu vou trazer para os senhores. A história do padeiro de Veneza. O padeiro de Veneza, ele acordava todo dia, 5 horas da manhã, para ir para a padaria. E certo dia, ele estava indo para a padaria e ele ouviu um gemido. Um cara havia tomado um golpe de faca na barriga e estava pedindo socorro. Quando ele chegou, se deparou com aquela pessoa com a faca na barriga, ele tentando ajudar, puxou a faca. E no momento que ele puxou a faca, a polícia chegou e viu ele com a faca na barriga do cara. E o que vocês acham que aconteceu? O cara morreu e ele foi preso. Ficou preso 10 anos até conseguirem reconhecer o verdadeiro homicida desse caso. Então não é simples assim, senhores, você chegar e alegar. Porque você, quando está na figura do réu, a sua palavra não vale. Você, quando está sendo acusado, a sua palavra não vale. Você tem que se virar para combater todas as questões do Estado para demonstrar sua inocência. E muitas das vezes você tenta demonstrar e ainda ser condenado. Então é esse tipo de processo que a gente briga, onde a gente traz elementos e apresenta para o juiz julgador, demonstrando que não existe possibilidade de condenação. Foi dito aqui em relação às testemunhas, apresentou ali o e-mail, né? Mas eu acredito que os senhores trabalhem ou já trabalharam. Chega para o seu patrão,
falar assim, ah, meu patrão, eu não vou trabalhar hoje não porque eu tô doente. O que ele vai te pedir? No mínimo, atestado, né? Então, coincidentemente, as duas testemunhas chegam e falam, ah, nós estamos doentes, não poderemos comparecer. Quem era uma testemunha que favorecia a acusação. Elas sabiam que ele está doente. Então, quem tinha a obrigação de trazer a testemunha não era eu. Quem tem a obrigação de provar o que está alegando é a acusação. Então, é uma testemunha que interessa a acusação. E a partir do momento que o Ministério Público deixa de chamar a testemunha, garantido só naquele depoimento contraditório, a prova continua fraca. Ela poderia explorar mais a prova aqui e deixou de explorar. Ela poderia ter adiado o processo e deixou de adiar. Para mim, para a defesa, para a ré, não era interessante adiar esse processo, porque, como a Tilma disse, ela está segurando esse processo desde 2014, senhores. Ela foi presa em 2022, saiu e vem arrastando sua vida, o resto da sua vida, pensando o que vai acontecer com ela. Ela não sabe se amanhã ela está presa ou não. E ninguém quer ficar na mira do Estado, senhores. Ninguém quer ter o alvo na cabeça. As pessoas querem resolver o problema. E pensando nessa situação, ela optou, não, doutor, vamos fazer essa audiência, vai ser melhor assim, eu vou apresentar minha versão para os jurados e vou provar a minha inocência. E com essa versão apresentada, senhores, no máximo, como eu disse, no máximo, a gente tem dúvida. E se a gente tem dúvida, a lei manda absolver, reconhecendo a legítima defesa. Aí, foi dito da prisão, né? Ah, ela vai pegar só 15 anos. Meu Deus! 15 anos! Só 15 anos, é quase a metade da minha vida. Só 15 anos para uma mulher de 69 anos. Só 15 anos para uma idosa que, no Brasil, a longevidade não passa dos 80, a média. Só 15 anos onde ela vai ficar encarcerada num local úmido, cheio de fungo, com doença, uma idosa que não teria saúde para sobreviver lá. Só 15 anos, senhores. E aí a gente vê a falta de empatia, de humanidade, onde julga a vida da pessoa como um papel. Para ela, ele é um processo, é um papel, é um documento, mas para a defesa não, senhores. Ele é uma vida. É uma senhora que tem uma história, tem uma família, e ela merece um julgamento justo. Ela merece o reconhecimento da sua conduta. Todos os fatos apontam que ela agiu em legítima defesa. Se não tivesse esse registro de ocorrência, eu não poderia afirmar aqui, mas tem um registro de ocorrência que fala que ela sofreu violência doméstica. Tem um registro de ocorrência que fala que o cara perseguia ela, que ele falou que ia matar ela se ela terminasse o relacionamento. Qual prova mais a gente precisa para demonstrar que ela agiu em legítima defesa, senhores? Isso foi anterior. Se fosse depois, poderia ter falado, ah, ela registrou para armar, mas não. Foi 2 meses antes do fato. Ó a proximidade. Ela se mudou, o cara foi atrás, foi lá perturbar ela, como sempre fazia. E aí a questão da perícia. Como é que funciona a perícia? A polícia não vai chegar na sua casa, vai falar, olha, tem uma mesa, tem uma televisão, tem um ventilador. Ele vai procurar elementos que ele entende ser interessantes para a investigação. Ele olhou o que tinha. E no relato dele, ele só falou que a porta não foi arrombada. Não teve transcrição do que tinha na casa. E aí fala, ah, por que não falou que tinha um fogareiro? Mas não teve transcrição de nada. Então a casa só tinha um corpo, porque só tem a transcrição do corpo. Só tinha um corpo. Não tinha faca. Não, só tinha um corpo. Na perícia só tinha um corpo, doutora. Não tinha nada. Né? Estranho. E aí, Realmente, eu acho que a nossa polícia tem uma questão aqui que também é importante. O Ministério Público, ele entende que não ficou demonstrado o motivo do homicídio, certo? E a denúncia, a gente tem um processo, ele tem todo um procedimento que deve ser seguido. A gente deve observar. E a denúncia, ela é a primeira peça, onde o Ministério Público, ele traz a opinião dele do delito, redige uma peça e fala, ó, a denúncia é essa, se defenda. E aqui, ele fala, na denúncia, que no dia 19 de abril, por volta das 20 horas, na rua tal, dessa comarca, a denunciada, com vontade livre e consciente de matar, por motivo fútil, com emprego de fogo, matou o Nilson. Consta dos autos que a denunciada viveu um relacionamento conturbado com a vítima por aproximadamente 9 meses, tendo ameaçado, inclusive, a vítima de morte. Quem tem ameaça de mortes aqui, senhor? Quem tem registro de ocorrência contra quem?
É o Nilson que tem registro de morte contra a Amezilda? Ou é a Amezilda que tem um registro de morte contra o Nilson? Então a gente vê que até a própria denúncia, ela foge da realidade do fato. E se a denúncia não casa com as provas, a gente tem um problema. Porque a denúncia, ela é a base, a instrução é o momento de consolidar a base para depois vir uma condenação. E todo o avanço processual, a gente não conseguiu elementos que dão a certeza que ela não agiu em legítima defesa. Aqui, no máximo, a gente tem dúvida. No máximo. Eu, para mim, já disse, claro, nítido, transparente, cristalino, que ela agiu em legítima defesa, porque a narrativa da história acompanha isso. O registro de ocorrência legitima essa versão. Posso só acrescentar, doutor? Aproveitando, inclusive, o próprio Ministério Público, né? Inclusive, o próprio Ministério Público, a doutora aqui, né, brilhantemente também, né, acabou dizendo que existe um registro de ocorrência. Então, é fato, doutora, mas isso é óbvio, assim como existe o relato da família dizendo que ela foi ameaçada. A doutora Aí, também a história completa. Então, se existe o registro de ocorrência e ela confirma isso também, senhores, então é incontroverso que havia o quê? Uma violência doméstica, então tem prova, sim. a prova... Dois ameaçaram a Doutora, A a gente prova- também não parou. Senhora. A gente interrompeu. Vamos agir com lealdade. Porque a senhora vai falar, Senhores, a promotora doutora, se a disse, senhora não quiser a tem parte direito da de falar. magistrada, por favor. Doutores, olha só. Um de cada vez da defesa. Não dá, porque senão os jurados não vão entender. Então os três falando juntos. Aí não tem Na condição. verdade, é ela que tá falando, excelência. Não, Quando a ela me chamou, senhora tá eu não falando lhe chamei, eu tava com a falando doutora para... Dilma, chamou. Tá bom, deixa eu Doutora ver. Silvia, deixa eles continuarem. Um de cada vez. Os três estão falando juntos. Não dá. Por favor. Eu já terminei, era só mesmo o acréscimo em relação ao registro de ocorrência, senhores. Mais uma vez, incontroverso, está lá, fato. Se está lá, ela vinha sofrendo o quê? Né? Violência doméstica. Então, por favor, doutor, continue só pontuando. Aí a gente vê o desespero, né? Onde tenta atrapalhar a defesa, onde tenta fazer tumulto, murmurinho, né? Para tirar o foco dos senhores. Então, assim, vamos lá. O que eu ia falar, gente? Tá. E aí foi dito assim, a defesa mentiu falando que a réia falou isso. Eu não falei que eu menti, eu falei que o fato era fofoca, e volto a dizer. A prova da acusação é fofoca. A mulher disse ali, os murmurinhos do bairro. Então, eu pergunto para os senhores, será que a gente vai condenar aquela senhora por fofoca? Né? A questão aqui surgiu um boato que ela matou, foi provado que ela matou, em legítima defesa. Existe alguém que afasta a legítima defesa? Não, a gente tem uma prova que mostra que ela era ameaçada. O cara ameaçava ela. Existe alguém que refuta essa prova? Existe alguém que afasta esse registro de ocorrência? Existe alguém que fala que ela não agiu em legítima defesa porque viu como é que foi a conduta? Não tem, senhores. A gente não tem elementos para isso. E aí o Ministério Público tenta trazer argumentos para tentar uma condenação na dúvida, onde não existe viabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico. A dúvida, ela é benéfica ao réu. E por que isso? Não é porque a justiça é boazinha que é passar a mão na cabeça do réu, não. Porque o Estado, ele tem todo um amparato para investigar. E se o Estado não faz o seu papel, não pode ser o cidadão hipossuficiente que vai pagar por isso. E por que eu digo isso? O processo penal, ele é uma garantia de qualquer cidadão. Qualquer pessoa aqui, para ser penalizada, o Estado tem que enfrentar o processo, superado o processo, passado todas as dúvidas razoáveis do processo, a gente condena. Se o Estado não foi suficiente para enfrentar o processo e superar o processo, fica difícil. Objetivo do advogado. O meu objetivo não é só defender os interesses da acusada. O meu objetivo é com a lei. Quando eu faço meu juramento na OAB, eu estendo minha mão e falo que eu vou seguir a lei e exigir que a lei seja aplicada. E o que eu estou fazendo aqui? A exigência da legítima defesa. Um dispositivo legal previsto no nosso ordenamento jurídico, onde reconhece que a pessoa que pratica o crime dentro da legítima defesa, ela não deve ser condenada. E respondendo à pergunta do jurado sobre a lesão. Eu tinha dito, mas eu vou dizer de novo, talvez não ficou claro, tá? Como é que funciona a legítima defesa? E por que ela não estava lesionada no momento?
A legítima defesa, ela pode ser de uma injusta provocação atual, onde já teve a lesão e o cara reage, ou iminente, na iminência de acontecer. Como seria isso? Atual. Deu uma facada, a pessoa reage e mata. Legítima defesa atual. Iminente. A pessoa tá vindo em direção e o cara dá um tiro no cara e o cara cai. Iminente. No caso aqui em comento, foi uma legítima defesa iminente. Porque ele pegou a faca e foi pra cima dela. E no momento que ele pegou a faca, foi pra cima dela, ela bateu com a vassoura no fogareiro e queimou ele. E quando ele pegou fogo, ele largou a faca, largou tudo. Então ela sanou a injusta agressão. Então, dentro desse contexto, não foi encontrado lesões quando o bombeiro chegou nela, porque as brigas, as agressões, os transtornos causados a ela foi durante todo o relacionamento. Naquele dia em específico, eles brigaram, ele pegou a faca para dar nela. E ela se defendeu dessa facada. Então ele não chegou a consumar o ato dela. Por isso, não tinha nenhum elemento que dava aso a essa questão. Igual o da menina que eu narrei. O da menina, o cara armou para dar um soco. No que ele armou para dar um soco, ela foi e deu. Ele não chegou a dar o soco nela. Ela não precisava tomar um soco na cara para reagir. A lei permite, a partir do momento que você tem a sua integridade, na iminência de ser violada, você já reagir. E ela, dentro do amparo legal, reagiu e repeliu a injusta agressão. Em relação à pena dela, se ela for condenada, vamos supor que ela pegue a mínima, que a doutora entenda que é a mínima. Ela vai pegar 12 anos. Ela vai para regime fechado. Deve ir lá para... Não, se os jurados entenderem que não tem qualificadora. Ela vai pegar 12 anos, 2/5 de 12 anos, 10 dá 5. 12 vai dar, sei lá, 6? Não sei. Vou botar para menos. 5 anos preso no regime fechado. 5 anos preso no regime fechado para progredir de regime para semiaberto. Eu não sei onde a doutora viu que aberto é na rua, porque eu tenho semiaberto é na rua, porque eu tenho vários clientes no semiaberto preso. E aí, no semiaberto, são mais 2/5 do remanescente da pena para ela progredir para o aberto. Ah, ele pode sair de LC? Pode. 2/3 da LC. 2/3 de 6, divide 6, 8 anos. 8 anos para ela ir para a rua de livramento condicional. Isso é só 1 ano e meio, senhores? E aí a gente vê quem tá querendo trazer a verdade e quem não tá. E a idade e a doença? Ué, doutor, se fosse assim, não tinha velho preso. O senhor se compromete a não pedir se ela for condenada? Ah, não se compromete. Não, doutor, se ela for condenada, eu vou recorrer. E uma coisa que eu preciso ressaltar, os senhores. Agora, a gente tem um entendimento do STF que caso venha um veredito condenatório, ela sai daqui algemada e vai pra cadeia. Então, a decisão que os senhores tomarem hoje, os senhores precisam ter muito cuidado. Porque se por algum equívoco, né, e eu não estou dizendo que a decisão que os senhores tomarem vai ser um equívoco, mas se por... Perfeito, excelente. Mas se por algum equívoco a gente condenar essa mulher, ela já sai daqui algemada, sem direito de ir para casa, sem direito de recorrer em liberdade, vai ficar presa, a gente vai brigar pela liberdade, vai tentar reverter a situação, mas ela vai aguardar presa. E talvez ela não resista. É muito triste, senhor. Eu já tive clientes que foram presos, um cliente no Rio Grande do Sul, ele foi preso, um idoso, a gente mostrando a dificuldade, aí tentando mostrar a doença dele para ele sair, numa prisão preventiva, ele morreu de pneumonia. Ele morreu de pneumonia no presídio sem ter o direito de ser julgado por um crime que ele não praticou. Então, fatalidades acontecem direto. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado na hora de julgar. Então agora, eu entendo que os senhores conhecem o processo perfeitamente. A doutora trouxe todas as versões da acusação, nós trouxemos todas as versões defensivas e os senhores agora têm o compromisso de apurar, confrontar, debater esses argumentos e ver se vocês vão julgar de acordo com a lei, de acordo com os ditames legais ou de acordo com a fofoca. Então agora aqui, eu volto a dizer, quando perguntado para os senhores se os jurados absolvem a ré, a defesa pede que os senhores digam sim, sim por justiça, sim por reconhecimento da lei, sim, porque essa mulher sofreu o pão que o diabo amassou e reagiu às suas agressões, sim, porque a legítima defesa ficou provada no registro de ocorrência. Agora eu entendo que os senhores têm a total capacidade de julgar esse caso. Agradeço de novo o comprometimento dos senhores
que justiça seja feita e que Deus ilumine a cabeça de cada um dos senhores e que todo mundo saia daqui bem. Muito obrigado, senhores. Doutores vão falar mais? Não? Falam 3 minutos, não? Tá. Senhores jurados, sala secreta para o lanche, intervalo para o lanche, 15 minutos. Eu vou preciso lá embaixo. É uma coisa urgente aqui na vara, tá? Enquanto os jurados lanche, eu vou lá embaixo. Tem que ir lá embaixo. Essa agenda daqui. Ai, vou lá embaixo. Deixa eu ver se é o dentro, por favor. Marcão tá aqui ou tá lá embaixo? Pode ser que... Ou se for melhor para a senhora mandar no e-mail também. Não, agora eu já. Agora isso aqui. Eu tenho um drive, fica mais fácil. Nobel. pesquisa. Só tem que colocar